Leamos então o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6. Diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, ou serão fartos. Esta é a nossa quarta bem-aventurança, né? Nós temos passado por todas as bem-aventuranças de forma a entender por completo o motivo pelo qual Jesus estava chamando, né, aqueles discípulos para se tornarem bem-aventurados. E aí, hoje, né, nós já podemos começar a elencar todas as bem-aventuranças que nós vimos, né? Nós vimos que bem-aventurados são os pobres, por quê? Exatamente, deles é o reino dos céus, né? Nós vimos que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Nós vimos que bem-aventurados na semana passada são os mansos, né? Ou os humildes, porque herdarão a terra, né? Essas três você nunca mais vai esquecer na sua vida, contando com a quarta de hoje, né? Que é chamada como, ou é caracterizada como talvez a bem-aventurança mais incisiva de todas as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de algo. Que algo é esse? A justiça. Para que nós possamos entender o motivo pelo qual Jesus estava chamando, né, e usando exatamente esses dois termos, fome e sede, nós precisaríamos voltar ao contexto da época da Palestina, né? Um contexto extremamente precário quando comparado ao que nós vivemos hoje, 2020 e tantos anos depois daquele episódio, depois daquele momento. A Palestina, ali naquela época, nós tínhamos trabalhadores e em sua grande maioria, a grande maioria dos trabalhadores trabalhavam por menos que $1 em sua diária. Então, se nós fôssemos somar o valor com que um trabalhador ganhava naquela época, era algo basicamente irrisório, né? Nós tínhamos ali uma dificuldade muito grande implementada pela colonização romana, que era opressora e que tomava tudo o que aquele povo tinha basicamente, através dos impostos, né? Além disso, além da pobreza que pairava, né, a grande maioria das pessoas, 80% das pessoas, viviam debaixo dessa condição de pobreza, nós poderíamos ir a outras questões sociais, né? Questões, por exemplo, de saúde pública, de saúde coletiva, né? Onde aquelas pessoas não tinham sistema de saneamento. Você já parou para pensar nisso? Não havia esgoto naquela época, não havia água encanada naquela época. E nós só podemos compreender uma necessidade por completo quando nós passamos por aquela necessidade, né? Eu posso dizer que, graças a Deus, nenhum de nós aqui hoje compreendemos a necessidade da fome. Graças a Deus por isso, porque nós nunca passamos fome, né? Você nunca vai compreender a necessidade da falta de luz na sua vida, até a sua morte. Essa semana nós fomos muito impactados por um testemunho de vida, né, expresso num documentário, onde eu vi ali um senhor responder uma pergunta daquilo que ele mais desejava para a vida dele. E ao olhar a situação daquele homem, na situação de uma pessoa que não tem luz em casa, você não sabe o que é não ter luz. Deixa eu te dizer, você não sabe o que é não ter luz. Mas não. Você sabe o que é esperar a luz voltar na sua casa. Você não sabe o que é falta de luz, certo? Então, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Você nunca vai saber o que é falta de luz. Você sabe o que é esperar a luz voltar, de forma impaciente ainda, né? Brigando com a Enel, ligando lá porque você pagou a conta de luz. Você não sabe o que é falta de luz. Falta de luz é uma pessoa que
nunca teve a possibilidade de ligar um interruptor em casa. E quando questionada sobre qual que é o maior desejo da vida dele, essa pessoa virá e dizer: o meu maior desejo é pregar o evangelho de Deus. É ter condição de ler a Bíblia, porque eu não sei ler a Bíblia. Aí você entende a profundidade do desejo dessa pessoa. Aí você olha para a vida daquele homem, né, que tem falta de tudo. Né? E nos ensina o que é realmente desejar algo. O que é realmente desejar algo do profundo do seu coração. Nós só compreendemos a necessidade de algo quando nós, de fato, não temos aquele algo. Não é quando nós passamos por uma falta daquele algo. E o contexto que nós estamos observando aqui, de Jesus ensinar, é exatamente este contexto, onde haviam pessoas que morriam de sede, onde haviam pessoas que morriam de fome. Quando Jesus se expressa aqui nesse sentido de que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, Jesus está alcançando estas pessoas que sabiam o que é ter fome na sua essência, no âmago do ser. Pessoas que sabiam o que é passar sede, na sua essência, na profundidade do termo. Eu quero deixar para falar sobre a origem, né, do radical desse termo, mais para o final, porque eu acho importante exemplificar aquilo que Jesus está mencionando aqui. Porque Jesus fala que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de algo. Esse algo é a justiça. O mundo, de fato, seria perfeito apenas se todas as pessoas do mundo desejassem a justiça na sua forma real e plena. E isso é algo que é impossível de acontecer. Em primeiro lugar, porque nós, como homens, pecadores e falhos que somos, nós desejamos muito bem a justiça quando ela está além de nós e quando ela é a nosso favor, né? Quando algo acontece, né, e que você se sente prejudicado, você fala: não, mas isso não é justo. A justiça precisa prevalecer. A justiça precisa, né, ser preponderante nesse caso. Agora, quando nós estamos sendo subjugados pela justiça e muitas vezes até honestamente ou muitas vezes até de forma justa, nós queremos buscar o meio termo. Nós queremos buscar as nuances, né, da justiça para querer não respondê-la. Algo que eu coloquei como propósito meu de vida é que eu nunca vou recorrer de uma multa de trânsito. Em primeiro lugar, porque você já viu o trabalhão que é recorrer de uma multa de trânsito, né? Não é uma coisa muito difícil de querer não fazê-la, né? Tanto de documento que você tem que de xerox e autenticação e tal, já dá o valor da multa, né? Mas eu coloquei isso como princípio de vida porque se a velocidade é 50 e eu passei a 53, eu rompi a lei dos homens. Então a justiça tem que ser plausível a mim. Se a velocidade é 50 e eu passar a 51 e chegar lá a foto comprovando, eu tenho que me submeter à justiça dos homens. Não adianta nada eu querer justiça só adiante, só além. Eu ensinei os homens do nosso grupo, né, há uns dias atrás, lá na barbearia, que nós precisamos muito mais cobrar de nós mesmos do que do outro. Nós temos que ter esse princípio de sempre cobrar mais de nós mesmos do que do outro, porque na grande maioria das vezes nós cobramos muito mais, né, nós exigimos muito mais do que nos submetemos à justiça. Em segundo lugar, quando nós observamos a justiça em si, ela, pela nossa essência depravada e pecadora, nós dificilmente alcançaremos a justiça. Nós dificilmente conseguiremos fazer algo que é justo e plausível diante de Deus. E aí vem um ponto extremamente importante, que às vezes nós já passamos o olhar por esse texto inúmeras vezes e nunca percebemos,
Que Jesus está dizendo que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede. Aquele que tem fome e sede, ele está desejando por água e pão. Ele não está comendo o pão e nem bebendo água naquele instante. Ele está desejando por algo. Então, quando Jesus está dizendo aqui, olha, bem-aventurado não é aquele que consegue fazer justiça. Porque senão nós nunca receberíamos essa bem-aventurança. Porque por nós mesmos, nós nunca conseguiremos ser justos. É a essência nossa. É a essência nossa. E nós temos que lutar contra isso todos os dias. É aquela luta interna nossa, né? De todo dia ir contra aquilo que às vezes é a favor de nós mesmos, mas que é errado. Como, por exemplo, o troco, que às vezes... Hoje a gente não recebe troco mais errado não, né? É no cartão, é no Pix, vai sempre certo, né? Falava-se muito antes, né? Devolver o troco, devolve a moeda a mais que veio para você, né? Existe uma essência pecadora em nós que sempre vai dizer, não, isso aí foi uma bênção de Deus, você recebeu, né? Tem a história de um homem que foi dar o testemunho na igreja, né? E aí quando ele está contando lá o testemunho, não, porque me voltaram o troco errado e era o dinheiro que eu precisava para poder, né? Isso não é testemunho, né? Testemunho você ia chegar lá e falar que você devolveu o troco que você tinha recebido errado, né? É parte da nossa essência e nós temos que lutar contra ela todos os dias. E Jesus nos chama para quê? Sabendo que nós não somos justos, sabemos que nós somos pecadores, sabendo da nossa essência natural depravada, Jesus nos diz, olha, bem-aventurado é aquele que tem o desejo pela justiça. É aquele que deseja alcançar a justiça todos os dias. Bem-aventurado é aquele que busca isso de todo o seu coração. Agora, o que eu acho mais interessante e que Jesus ele vai colocar aqui e propor para nós é que, por mais que nós não venhamos conseguir alcançar essa justiça, por mais que nós não venhamos ser justos, nós temos essa capacidade de desejar por completo, de desejar com todo o nosso coração essa justiça todos os dias. Existem algumas referências que nos levam a entender um pouco mais desse contexto qual nós precisamos, como homens e mulheres, desejá-la todos os dias. O primeiro desse conceito é expresso pelo professor G. Wills, onde ele diz o seguinte: pode-se ser vou ler novamente. Pode-se ser um mau músico ou um mau musicista, mas mesmo assim continuar-se apaixonado pela música. Às vezes você não canta bem, você canta desafinado, né? Às vezes você não consegue achar o tom da música. Ou você sabe tocar ali no violão o dó, ré e o sol, né? E aí você não dá conta às vezes de tocar direito. Não é por isso que você vai ter que parar de ouvir música, só porque você não canta bem, só porque você não toca bem. Você não precisa deixar de gostar da música só porque você canta desafinado. Não é porque nós não conseguimos obter a justiça na plenitude que nós precisamos deixar de buscá-la, que nós precisamos deixar de alcançá-la, que nós precisamos deixar de querer essa justiça em toda a sua essência. Segundo, nós podemos encontrar dentro desse conceito e dessa definição aquilo que o professor de Harvard, Robert Stevenson, também propõe. Ele diz que, mesmo tendo se afundado profundamente no pecado, aparentemente a nossa pouca justiça que resta é a única coisa que nós devemos nos apegar e apreciar. Mesmo estando no profundo de um lamaçal sujo, mesmo entendendo que nós somos completamente pecadores, completamente depravados, e se nós sabemos que existe justiça, é a ela que nós devemos nos apegar. E isso é muito interessante, porque
trata-se das atitudes do nosso coração que são plausíveis para Deus, que é o que William Barclay vai nos dizer, né? Que em sua misericórdia, Deus ele não nos julga pelos nossos logros, mas julga-nos também pelos nossos sonhos. Eu olho para a palavra de Deus e vejo a palavra de Deus nos dizer que o homem nobre, ele faz planos nobres. E pelos seus nobres feitos, ele permanece firme em seus propósitos. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus ele não nos julga e não nos olha por aquilo que nós conquistamos, mas por aquilo que nós sonhamos alcançar. E aí, se o seu plano é nobre, se o desejo do seu coração para esse segundo semestre é nobre, é algo que não é individualista, né? É algo que vai colaborar para a sociedade. Se o desejo que existe no seu coração é algo que vai fazer a sua família se alegrar, se o desejo do seu coração é em plenitude algo saudável, consequentemente a justiça de Deus irá pairar sobre aquilo. E não tem como Deus recusar uma resposta a isso. Eu vejo que todas as vezes que nós começamos a orar por desejo nobre, nós estamos nos centralizando, né, e nos colocando ali dentro do espectro divino. Nós estamos nos alinhando com a vontade de Deus. Porque quando eu começo a pedir e a clamar por desejos que são nobres, consequentemente, né, esses sonhos que existem em meu coração estão se alinhando à justiça e aos sonhos que Deus tem para nós, aos sonhos que Deus tem para os nossos corações. Por último, a citação de Norman Burkett, ele diz que até o pior dos homens está condenado de alguma forma a encontrar a nobreza. Até o pior dos homens. Então, por mais que nós saibamos que nós somos corrompidos, sujos, pecadores, nós podemos desejar pela justiça. Nós podemos alcançar pela nobreza de viver aquilo que é justo. Sabe o que eu acho interessante? A cruz do Calvário. Não era uma cruz apenas, eram três cruzes ali. Jesus estava no meio e ao lado de Jesus haviam dois pecadores crucificados, na verdade. Haviam dois homens dignos de estarem ali naquele local, porque tinham cometido erros e pecados. Os romanos não crucificavam qualquer um, deveria ser de fato um pecador, e aí nós vemos a situação de Jesus como santo, né, sendo condenado por aquilo que ele não havia cometido, ao lado de dois, de fato, pecadores. E esses dois pecadores ali exemplificam de forma muito clara os 5 pontos do calvinismo. A depravação, né, total do homem, é por isso que eles estavam condenados à morte. A expiação limitada, porque não foram os dois que foram salvos, foi apenas um que foi salvo. A graça irresistível, né, porque dos dois que estavam ali, um deles não resistiu, mesmo sendo pecador, depravado, não resistiu à graça de Jesus. A cruz talvez pode ser assim o ápice, né, representacional dos 5 pontos do calvinismo. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é que aquele ladrão sujo, depravado, corrompido, condenado, ele teve a nobreza ali de olhar para Jesus e encontrar no fundo dos olhos de Jesus a santidade e a pureza do Cordeiro Santo de Deus. E de naquele momento ali dizer para o outro ladrão: fica calado no seu canto. Do que você está falando? Nós devemos estar aqui porque nós erramos. E ele se coloca como pecador. Ele reconhece a sua pobreza, né? E aí nós poderíamos, talvez, já pensou, né? Que final de temporada do The Chosen seria um paralelo daquele homem crucificado. O episódio ele começa com aquele homem ali nesse ato de nobreza, virando para o outro pecador ali na cruz e falando: nós temos que ser condenados, nós precisamos estar aqui, mas esse justo não fez nada. E ali, num remake da memória dele, né, o autor
volta no tempo para mostrar o que aconteceu com ele para que ele pudesse chegar ali. E mostra que ele estava sentado ali junto com a multidão, aos pés do monte, ouvindo que bem-aventurado é o pobre de espírito. E é por isso que ele reconhece a sua pobreza na cruz. De que bem-aventurado é o que chora. Porque quando Jesus vira para ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus, as lágrimas descem nos olhos daquele homem pecador, como prova da justificação de Deus. Ele lembra que ele estava sentado no pé daquele monte, ouvindo que bem-aventurado são os mansos, ouvindo que bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça. E ali, ao olhar para Jesus, ele não consegue mais fazer justiça com as próprias mãos, mas consegue trazer à memória aquilo que um dia ele viveu, mostrando que aquele que é escolhido não perde a salvação. Porque aquele que te escolheu não te perde. Pode-se perder a salvação? É a pergunta categórica. Salvação não se perde, né? Ou depende de quem te salvou, né? Porque se quem te salvou foi o Cristo do madeiro, a sua salvação não será perdida. E ali, da cruz, ele vai direto para a glória, encontrar-se com Cristo no reino dos céus. Entretanto, o que eu quero exemplificar, né, e deixar de divagar aqui sobre cenas de spoilers de séries, eu quero me ater aqui ao termo que Jesus utiliza dentro desse contexto aqui para fome e sede de justiça. Quando nós estudamos o grego, nós aprendemos algo muito interessante. E aí, se você entender esses dois contextos, você vai entender onde é que eu quero chegar. Quando nós, né, ali na disciplina do seminário, nós estudamos o grego em si, nós estudamos duas formas de apresentar determinado termo. Nós podemos encontrar determinado termo no grego escrito no seu conceito, né, genitivo ou no seu conceito acusativo. O conceito genitivo é o que nós mais encontramos no grego, né, para descrever determinados verbos e determinadas palavras. O acusativo, ele é muito raro de ser utilizado. E o que seria o conceito genitivo do grego para ter fome e sede, quando Jesus coloca aqui? Seria mais ou menos o seguinte, né? No contexto, né, de tenho sede, seria mais ou menos assim. Eu tenho sede. Sede de quê? Sede desse copo de água que pode me saciar. Ou então no genitivo eu tenho fome. Eu tenho fome. Fome de quê? Fome de metade desse pão aí que pode matar a minha fome. Essa seria a forma genitiva de expressar fome ou sede. Né? Então, eu tenho sede. Sede de quê? Sede de metade dessa jarra, porque eu sei que eu estou com muita sede. Ou eu tenho sede de todo esse pão, eu tenho fome de todo esse pão, porque eu não almocei hoje. Né? Seria mais ou menos dessa forma. Agora, a outra forma, que é o acusativo, né? Ele é muito pouco usado no grego. Entretanto, foi a forma que Jesus escolheu para usar aqui, fome e sede. Por que Jesus diz aqui fome e sede? Não no genitivo, mas no acusativo. Porque no acusativo, quando se fala eu tenho fome, fome de quê? De todo o pão que você for capaz de me dar. Eu tenho sede. Sede de quê? De toda a água desse rio que passa aqui. Porque nada nesse mundo pode saciar a sede que eu estou. Nem todo o pão desse mundo pode saciar a fome que eu estou. E Jesus utiliza exatamente o acusativo para dizer o quê? Olha, aquele que tem fome e aquele que tem sede de justiça precisa ter fome e sede não no sentido de tomar esse copo e saciar.
Porque aí nós entramos no contexto da nossa própria justiça. Eu quero a justiça, até o ponto em que eu vejo que a justiça colaborou comigo. Mas não é essa a justiça para a qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para buscarmos uma justiça na sua totalidade, assim como as águas de um rio que nunca poderiam saciar a nossa sede. Eu bebo as águas daquele rio até aquele leito do rio secar e mesmo assim continuaria com sede da justiça para a humanidade. Esta é a justiça a qual Deus nos chamou para desejarmos. É essa justiça que nós precisamos almejar todos os dias. E é, de fato, a justiça que vai além do nosso próprio umbigo, me perdoe, a colocação. É a justiça que vai além dos nossos próprios desejos. É a justiça que alcança o necessitado. É a justiça que alcança aqueles que de fato precisam. E aí, quando nós olhamos para aqueles que querem ganhar o nosso voto, baseado na palavra de Deus, nós precisamos perguntar para estes, você quer ir para o parlamento, para representar os cristãos? Qual é a forma de justiça que você está buscando? No genitivo ou no acusativo? Se ele conseguir te responder, ele tem seu voto, ele merece seu voto. Se ele tiver a noção da forma a qual ele precisa querer que a justiça seja feita ali, porque nenhum daqueles que estão ali hoje, nenhum daqueles que hoje estão ali, do executivo ao legislativo, nenhum deles tem fome e sede de justiça como Jesus Cristo descreveu nas bem-aventuranças. Nenhum deles, infelizmente, nós podemos ousar dizer que tem a fome e a sede de justiça na totalidade como Jesus. E não podem se colocar ali como representantes do povo cristão ou do povo de Deus, porque não são. Porque não são. Muito pelo contrário. Precisam reaver os seus conceitos de cristianismo e de essência daquilo que Deus propõe e daquilo que Jesus propôs ao nos ensinar e ao pregar este sermão, que é o Sermão do Monte. E assim nós poderíamos traduzir essa bem-aventurança, Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de toda a justiça do mundo, da justiça na sua totalidade, de uma justiça absoluta. Para finalizarmos, nós poderíamos trazer outras 3 implicações, essas baseadas naquilo que John Stott descreve como justiça bíblica. John Stott coloca 3 características para a justiça encontrada na Bíblia. Quais características são essas de uma justiça bíblica? Primeiro, a justiça bíblica ela é uma justiça legal. Ela é aquela justiça que oferece a nossa justificação. Através da justiça bíblica eu sou justificado, eu tenho legalidade. Jesus assinou os papéis com o sangue dele para que eu pudesse ter legalidade para entrar no reino dos céus. O segundo aspecto que John Stott descreve de uma justiça bíblica é que ela é uma justiça também moral, que está ligada diretamente a uma conduta cristã agradável. Eu não posso exigir justiça apenas dentro da minha legalidade, porque eu fui salvo. Não, a justiça bíblica ela implica na minha moralidade, ou seja, na forma com a qual eu vivo na sociedade. E por último, a justiça bíblica ela é social, porque ela liberta o homem. Ela é uma justiça que traz libertação. Deus, ele é totalmente misericordioso, nos totalmente justo. Talvez a bem-aventurança de hoje ela foi assentada nos fundamentos do calvinismo praticamente. Deus ele é justo, sim. Ele é misericordioso, sim. Por que ele é misericordioso? Porque nós deveríamos estar hoje no inferno, mas pela misericórdia dele nós somos resgatados. Mas ele é justo. Por que ele é justo? Porque aí nós podemos voltar lá no Gólgota, Jesus entre 2 ladrões crucificados também, Ele é misericordioso porque ele salvou aquele que estava condenado, mas ele é justo porque ele não salvou o outro foi para o inferno, o outro continuou sendo condenado. Isso é justiça.
e que a justiça de Deus para nós, predestinados, traga libertação ao nosso coração. Nos mostre que somos justificados e que estamos libertos pela graça de Deus. Assim, nós devemos desejar a justiça sempre quando estivermos diante de Deus. Deus, faça a tua justiça. Faça a tua justiça. Quando clamamos para que Deus faça a vontade dele, nós precisamos entender que nós estamos clamando também para que a justiça dele seja feita. E se nós estamos clamando por essa justiça, nós precisamos entender que se nós estamos errados, essa justiça ela vai ser contra aquilo que nós estamos implicando no erro. Então que nós possamos conduzir a nossa vida e alinhar a nossa vida. Segundo, devemos desejar a justiça implantada em nós, para que nós possamos ter uma nova vida para com Deus. Eu preciso ser uma pessoa justa, porque através do meu ato de justiça, eu me torno uma pessoa melhor diante da presença de Deus. E por último, nós devemos desejar a justiça promovida por Deus, E aí essa justiça promovida por Deus, ela vai se basear em quê? Vai se basear naquilo que está em Mateus capítulo 6, versículo 10, quando Jesus nos ensina a desejar, venha o teu reino e a tua vontade. Todas as vezes que nós oramos, venha o teu reino e a tua vontade, nós estamos clamando por essa justiça. E que nós possamos, através desse nosso desejo, logicamente, quantos e quantos homens foram baluartes por desejarem a justiça, Veja lá em 1700, William Wilberforce, na Inglaterra, que se posicionou como uma coluna para a abolição da escravatura, Se posicionou dentro do parlamento inglês, sendo acusado, sendo condenado diante daquilo que era o maior fomento à economia inglesa da época. Ele se coloca ali para fazer a justiça diante dos homens no parlamento. Possivelmente, William Wilberforce sabia e entendia o que era a quarta bem-aventurança, porque fez de fato a diferença dentro de um congresso, no meio da política, se posicionando como homem de Deus e assinando a abolição da escravatura naquele tempo. Mais recentemente, um baluarte como Martin Luther King, que se posicionou ali no Congresso americano como também um congressista de valor, que sabia dos princípios. Esse ano é um ano decisivo para nós, dentro desse aspecto sociopolítico. E nós precisamos muito bem saber quem deva ser digno do nosso voto. Se um líder social e político se diz cristão, mas não conhece as bem-aventuranças, ele não é cristão. Se um cristão que se diz cristão e não sabe recitar para você pelo menos 4 das bem-aventuranças, ele precisa rever os conceitos de cristianismo dele. E que nós possamos desejar com todo o nosso coração a justiça. Nós possamos desejar com toda a fome que temos dentro do nosso coração, com toda a sede que temos dentro do nosso espírito. Porque uma certeza nós temos. Se nós temos toda a fome do mundo e toda a sede do mundo, só existe um no mundo que pode satisfazer toda a nossa fome e toda a nossa sede. E nós queremos que Ele está aqui no nosso meio. Vamos orar a Ele? Senhor Deus, amado Pai, nós nos rendemos diante da Tua presença, ó Deus, e diante da magnitude do Teu poder. Nos humilhamos porque sabemos que não somos merecedores e nem somos dignos de tamanha graça do Senhor, ao se revelar a nós. Pai querido, gera em nós um senso de necessidade, ó Deus, por pregar a Tua palavra. Gera em nós, Pai querido, um senso de necessidade em averiguar dentro do nosso coração o quão crente de fato nós somos. Gera em nós, Pai querido, um senso de urgência por conferir no nosso interior se de fato nós estamos vivendo pelo Teu reino e para o Teu reino. Ó Senhor,
E se porventura nós não estamos vivendo da maneira que deveríamos viver, na plenitude, em desejá-lo, em buscar, ó Deus, que nós possamos reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros e, se preciso for, aceitá-lo novamente como Senhor e Salvador de nossas vidas, para traçarmos uma nova história de fato cristã. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado com exemplos simples, obrigado porque o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos a forma correta de agirmos, ó Deus, e que a começar em nós, o Senhor possa transformar corações. Que a começar em nós, o Senhor possa transformar uma sociedade. Que a começar em nós, o Senhor possa reestruturar e transformar a Tua igreja. Que a começar em nós, nós possamos ver, ó Deus, e viver para a glória do Senhor. Que a começar em nós, uma nova grande comissão possa ser comissionada a fazer diferença no meio da nossa sociedade. Nos ajude nesse ano, Pai, a querer de fato fome e sede de justiça. Tem misericórdia de nós, porque homens tão corruptos quanto nós estão ali dirigindo e delineando o futuro da nossa nação. Mas nós sabemos que o Senhor pode mudar, ó Deus, a direção dela. E a nossa oração nessa noite é para que haja fome e sede de justiça em nossos corações, no coração da igreja do Senhor, do povo de Deus espalhado por esse nosso país. Assim nós oramos, Pai, na certeza de que essa bem-aventurança está implantada, ó Deus, e solidificada nos fundamentos do nosso coração. Receba, Pai querido, a nossa oração e a nossa devoção nessa noite. Assim nós oramos em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.